Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que também já perdeu a conta de quantos apocalipses teve em toda a continuidade de Doctor Who, Thaís Alves. Não, já teve vários resets do universo. Não reset de universo, mas assim, de umas voltinhas. Apocalipse, cara. É verdade. É porque nesse não é meu reset, ele deu uma resinha, não é meu reset. De leve. Mas é mais um tipo de quase apocalipse que a gente vê aí, que tem vários em Doctor Who. É verdade. E eu uso o Torch daí como uma extensão de Doctor Who que não deixa de ser. Com certeza, né? Tá grudadinha ali uma série na outra, né? Spin-off. Sim. Então, os eventos estão mais ou menos... O Spin não é tão longe, ele deu uma rodadinha assim, mas tá orbitando ainda. Tá ali. Em Cardiff, ali pertinho do lado, tá né? Em casa. Tá em casa, tá aí, né, na vizinhança. E hoje a gente veio falar do finale da primeira temporada de Torchwood. Finalmente! End of Days, que agora que você já... Fim dos dias. Tem um filme que você não tem? Deve ter, Fim né? Dos tempos? Sei assim. lá. E que bom que você já puxou falando de Apocalipse, porque o Apocalipse. título desse episódio era Apocalipse. Apocalipse. Era pra ser Apocalipse. Na verdade, era End of Days. Aí mudaram pra Apocalipse, aí voltaram pra End of Days. Foi isso, basicamente. Quase foi Apocalipse, End of Days. Isso seria mais legal ainda, né? Eu, pelo menos, ia achar legal. Pois é, cara. Chegamos aí finalmente no finale da primeira temporada de Torchwood. Sim. E, né, conseguimos, dessa vez, como eu comentei na semana passada, no nosso review da semana passada, intencionalmente, porque vocês sabem que o feed aqui do WBRcast, ele tem uma vontade própria. Ele sabe quando ele tem que sair cada episódio, porque ele sabe as datas aí de Doctor Who. E nós somos meras vítimas do timing do DWBRcast. A gente não programa nada. Nós somos peões aí nessa mão que controla o tempo e o espaço. Do Celestial Toymaker, né? Que nós é somos só peças. O DWBRcast, né, cara? Exatamente. Mas dessa vez a gente se aliou aí esse timing. Não, pois é. Dessa vez foi super premeditado, né? Sim. Porque a gente... Que, na verdade não foi tão premeditado, né? Calhou quando a gente viu, ainda dava tempo de bater uma coisa com a outra. Pois é, quando a gente estava vendo que a gente estava fazendo os reviews da terceira temporada da série moderna, e a gente sabe que a primeira temporada de Torchwood perpassa a terceira temporada. Sim. Aí eu falei, não, peraí, vamos encaixar aqui. Vamos tentar encaixar, a gente conseguiu. De um jeito que um evento vai levar ao outro, que é justamente onde faz a junção de Torchwood com Doctor Who. Exatamente. Então a gente teve aí Blink, que foi o último de Doctor Who que a gente revisou. Isso! Revisamos agora os dois, a gente vai revisar agora a última parte, o último episódio mesmo de Torchwood da primeira temporada. E aí na volta já é Utopia e o two-parter finale da terceira temporada de Doctor Who. Que são os eventos que ocorrem logo depois disso. Que a gente vai revisar hoje. Tá tudo ali. Exatamente. Tá tudo interligado. Então, ó, vocês vão poder aí ver tudo na ordem certinho. Que beleza, entender né? Tudo na hora que tem que ser entendido. Coisa boa, né? Quando é assim, é delícia. Coisas que Doctor Who e os spin-offs quando tem, eu sinto falta de quando tinha um spin-off maneiro de Doctor Who. Eu também, assim. gente. A gente tá sem Doctor Who também, né? Porque a série tá parada, mas... Nem Doctor Who tá tendo, vai ter spin-off. Pois é. Você tá pedindo demais da BBC em tempos de Brexit. Pois é, é verdade. Mais uma coisa que sempre tem, isso é uma certeza, são os nossos reviews aqui, né? Lógico. Então vamos parar de enrolação e vamos pra Cardio aí lutar contra Kaiju do Apocalipse. É verdade, vamos lá. Então a gente sai aí diretamente do último episódio aí, né? Que foi o Captain Jack Harkness, sim, justamente. Que a gente até ficou, antes da gente gravar o Captain Jack Harkness, a gente ficou muito na dúvida se a gente ia fazer um podcast só sobre os dois. Porque acontece, eles foram lançados no mesmo dia. No mesmo dia, juntamente. Pois é, só que apesar de eles terem sido transmitidos aí no mesmo dia, um seguido do outro, eles não são bem um two-parter. Não, eles definitivamente não são um two-parter. Quem vê o episódio vê outro, o feeling é totalmente diferente. Assim, a única coisa que perpassa é o Billys. O Billys ele é um elemento que tá aí nos dois. Mas Torchwood tem essa mania aí, pelo menos nessa primeira temporada, de fazer isso. Tanto que a Premiere também foi o primeiro episódio também e o foi segundo. Junto. Então, e a gente não fez o review dele junto. Sabe por quê? Porque é muita... Primeiro que é muita coisa pra falar. Muito díspares, né? É muita coisa pra cobrir e são outras paradas, outros sentimentos, outros temas. Tanto que o outro episódio foi muito mais emocional e esse é muito mais de ação. O outro episódio foi todo focado no verdadeiro Capitão Jack Harkness, a viagem pros anos 40, etc, etc. Então, assim, a gente sabe que os episódios de Torchwood, eles têm uma ligação. É claro que eles vão falar desses eventos. A temporada tem a mesma linguagem. Ela sempre tem o fio tem que uma liga continuidade, tudo, é uma novelinha. Mas, viu?
Chibnall, você sabe fazer um arco fechadinho. Só que esse episódio ele é muito focado em outra coisa, então a gente achou que era melhor separar. E eu acho que dá mais certo assim, porque uma coisa que eu sinto muito desse episódio é uma verdadeira crise do time Torchwood. Se sim. tem o tema que perpassa... A gota que transbordou o copo, né, de Torchwood. Exatamente. A gente começa Torchwood com todo mundo super entrosado, super amigo, menos vamos no barzinho. Menos a Gwen que tá entrando. A Gwen tá entrando, ela tá se integrando. É uma equipe. Tem seus problemas? Tem. A Toshiko Mas ninguém atira em ninguém. Apaixonada pelo Owen, né? Lá no começo, ainda bem que isso aí ficou pra trás. Graças a Deus, né? O Yanto tem a namorada, a Lisa e tudo mais. Então, assim, essa coisa foi evoluindo. E neste episódio, a crise tá muito forte por conta dos eventos de Torchwood, né? Também é uma revisão dessa temporada, porque a gente teve coisas acontecendo com cada um deles, e em especial com o Owen, né? Que eu acho que ele é o que dá o... catalisa todos os eventos. O que acontece também é que tem muito, a gente consegue ver bastante nesse episódio, tem muito essa sensação, mais que o Owen passa, né, de ele sempre se sentir diminuído em relação ao comando do Jack. Tipo, ele fala uma coisa, o Jack fala, não, vou fazer desse jeito. O Jack é o chefe, né, cara? Sim, mas aí o Owen tá pistola, porque tá bem pistola. o Owen ele quer desde o último episódio, ele queria ligar a fenda, aí deu aquela treta com o Yanto, ele tomou um tiro, ele ligou na marra e conseguiu trazer a galera de volta. Isso. Mas agora nesse, ele fica o tempo todo, não, a gente tem que fazer tal coisa, e aí o Jack não quer e tem a treta, ele atira no Jack, tipo, você vê que, foi o que você falou, né, tipo, os ânimos, eles estão muito alterados. Muito inflamados. Demais. A gente sabe que foi graças ao Owen também, que a Toshiko e o Jack conseguiram sair da Segunda Guerra. Não, também foi por causa do Owen, né? Então, mas é porque o Owen fala, se não fosse por mim, vocês ainda estavam lá no passado. Então vocês não podem reclamar tanto assim. Mas uma coisa que dá pra notar que o Owen tá reclamando muito nesse episódio é o quão preso, assim, quanto o Jack regula as coisas de Torchwood pra uso deles. Entendi. Porque tem uma hora que ele fala assim, quantas mais pessoas vão ter que sofrer só pra você manter esse protocolo de merda. Entendi. Porque é o que acontece, né, que a gente vai ver, enfim, se você assistir o episódio, você sabe, aí, né? o Reese, né, que é o noivo ali da Gwen, que vive tomando galhada, né, a gente sabe bem que, inclusive... Isso, inclusive, é falado neste episódio. Não sei se chega a ser falado, mas a gente presencia muito isso, que o episódio começa com ela de boinha, com ele na cama ali, a gente até vê a bunda do Reese, a gente viu a bunda do Reese, né? Então, mas esse lance a gente vê a bunda dele, a gente parece bobeira, a gente tá zoando, mas é pra mostrar que, tipo, a rotina deles não mudou, tipo, eles continuam tendo intimidade de um casal. Continuam felizes. Só que a gente sabe que eles brigaram um tempo atrás, a gente sabe que ele descobriu as traições e tudo mais, por quê? Porque ela fica dando retcon pra ele. Retcon é a droga que apaga a mente. Ela apaga a memória dele, então ele não sabe que ela traiu ele. Pois é, cara, então assim, a gente vê que vai ter um momento no episódio que ele vai morrer, ele vai ser assassinado. Exatamente. Né? E aí a Gwen fica louca, né? Ela começa a chorar, assim, louca, que eu digo, de desespero, desesperada. Né? Por quê? Porque ela quer dar um jeito de trazer ele de volta. E a gente sabe que em Torchwood tem pelo menos... Em cada armário deve ter uns 3 troços que trazem ele de volta. Tem a luva... House 13, né? O House 13 é Torchwood, vai saber. Exato. Tem a luva, tem a faca, tem... Eles poderiam dar um jeito de voltar no tempo pra voltar. Não, sempre tem um jeito. A própria Gwen menciona a luva, né? A Gauntlet, né? Não é luva que fala. É a manopla. Obrigada, Thanos. Beijos, Thanos, pela manopla do Grande infinito. abraço, obrigado por ter me empoeirado aí. Né? Então ela fala, não, vamos usar. E o Jack, não vai usar. Muito fácil pra você que é imortal, né, meu querido? Não, mas então, você vê que ele não chega nem a falar isso, não vai usar. Que fica implícito que, tipo... Não é pra usar, tipo, os equipamentos não são pra ser usados a bem próprio. É lógico. E nem de qualquer jeito. Não. Só que aí por conta, né, da gente saber que o Owen nessa hora o Owen já tinha brigado com o Jack e tudo mais. Sim. Tem todo o grande problema ali, o estopim. Exatamente. Mas calma que isso é um pouco mais pra frente no episódio. Vamos tentar seguir um pouco da linha cronológica, já que esse é o episódio que seguir. Vai dar um pouquinho de ré no final. Exato. Como começa? A gente já falou aí da bunda do Reese. Tem a bunda do Reese, né? O que acontece? Depois que a gente vê a bunda do Reese... Eu até fiquei desconcertada, nem sei o que acontece depois. A Gwen, ela recebe um telefonema do Jack e ele fala assim, você tá vendo o jornal? Quando ela liga a TV, ela começa a ver que o mundo lá fora tá bizarro.
tá dando merda lá fora. Ataque alienígena, né? Obviamente. Tem um monte de flying saucer, disco voador em volta do Taj Mahal. Inclusive, né, Taj Mahal, esse que já apareceu aí num outro episodinho. É verdade. Army of Ghosts. Inclusive, eles aproveitaram o footage. Eles reaproveitaram o footage, com certeza. Só colocaram mais uma nave ali já. Botaram, tá de boa, né? Então vem pro hub, que tá uma loucura, e aí ela já vai pra lá e o Reese fica em casa. Beleza. Sim. O Reese, lembrando aí que ele não sabe da que existência ela trabalha de em Torchwood, ela já pagou. Tipo, ele acha que ela tá trabalhando na polícia, é como se fosse um special ops ali da polícia. É um special ops da polícia, porque ela já era da polícia antes, né, da força policial. Tipo ela a Yas. Ela era guardinha. Ela era guardinha, tipo a Yaya. Tipo a Yaya, né? Então, pra ele é isso, tipo, pô, tá rolando uma confusão no mundo lá fora, ela foi chamada, ok, né? Sem problema. Só que quando ela chega lá, o pega pra capar tá foda no hub. Porque o Jack já tá muito puto com o Owen, já tá rolando... todo a lavação de roupa suja do que aconteceu no último episódio. Tá rolando aquela gritaria, tá rolando, né, aquela... Se não fosse por mim, vocês estavam lá ainda. Entendeu? E aí, o Jack lembrando tá full pistolaço. Essa inflamação ali do status da equipe rolou muito quando do último episódio, até porque o Ianto deu um tiro no Owen, né? Sim, não, o clima tá uma bosta, assim. E é nessa hora, né, que o Jack fala, olha, você desrespeitou minhas ordens, infelizmente, não dá mais, você vai ser desligado de Torchwood. A primeiro momento ali, eles ainda não tem esse lance de desligamento, eles estão só batendo uma bateção de boca saudável, assim, ainda não beirou assédio moral, assim, eles estão só brigando. E aí o Owen tá puto da cara, ele fala... o Jack falou uma coisa tipo, você tem que me respeitar, eu sou Jack Harkness, eu sou o chefe de vocês. Aí tem ele fala, essa coisa Jack, da hierarquia. Caralho, você não é Jack porra nenhuma, a gente pesquisou e você nem existe. Tem essa jogadinha na cara. Quando ele fala isso, você vê que o semblante do Jack muda, né? Que ele fala assim, já cai, você nem existe, você nem deve ser o Jack Harkness, a gente pesquisou e você não tá em lugar nenhum. Quem é você de verdade? Qual é o seu nome de verdade? Aí nisso, o Jack ele já liga o modo patrão. 1000% foda-se. Foda-se. Tipo, patrãozaço. Eu sou o chefe de você, eu tô te desligando. Chefe de você, porque eu sou seu chefe, tô te desligando porque você me respeitou. Boss. Cata teus trapos de bunda. Você tá nervoso que nem ele já. Cata teus trapos de bunda e vaza do meu hub, cara. Vai embora, não quero nem saber, você não trabalha demitido. mais aqui. E o que tá acontecendo, na verdade... Você gostou, né? Cata teus trapos de bunda e vaza, né? Cata teus trapos de bunda e vaza do meu hub. Isso. Se eu tivesse num 200% pistola assim que nem o Jack, eu mandaria uma dessas, cara. Exatamente. E o lance é o seguinte, por conta da fenda, estão rolando várias coisas. A gente já falou, né? Invasão alienígena e os escambau. E aconteceram outros fatos engraçados. Por exemplo, liga o amigo lá da força, justamente, lá da Gwen, que trabalhava com ela quando ela realmente era guardinha. Fala, olha, chegou um cara aqui que acho que você vai se interessar. É um cara lá dos romanos, né? Das cruzadas, além das naves alienígenas aparecendo do nada... O tempo tá esquisito. O tempo tá estranho porque o que acontece? Já vi esse conceito. A gente tem ali, tipo... soldados que estão completamente anacrônico, né? Isso, é um anacronismo. Anacronismo ali, tipo, soldado muito antigo nos tempos atuais, atacando o carro, atacando gente. Exato. Você vê que vai ter uma hora ali que tá... É até antes da demissão. Até antes da demissão. Um pouco depois. É verdade. Que a situação começa a se inflamar por conta desses casos bizarros, né? Dessa treta toda, dessa confusão. Nessa hora que a Gwen e o Jack, eles vão lá na polícia... Ver o lance do romano. Porque, vem aqui no passinho do romano. Pois é. Aí, tem um romano aqui preso, tá? O Jack vai sedar ele pra levar pro hub e tudo mais. O Ianto, o Owen e a Toshiko estão... Num hospital. Tipo, não é um ML, é tipo um negócio que tá tudo fechado. É um hospital, mas que tá com uma contenção, assim, de hazard, né? Tipo... É como se fosse a área da doença muito bizarra. Exato. E aí ele falou, essas pessoas apareceram aqui, a gente nunca viu essa doença, o que tá acontecendo... Torchwood tem que ajudar, né? Os médicos falando. E o Owen é o médico, né? Quando ele chega, ele vai ver a pessoa, ela tá toda marcada de coisa preta. E os com as pontas dos dedos negras. E os dentes estão tudo fodidos. Zoado. E aí você vê que o Owen, ele fica desesperado, que ele fala, Toshiko, vambora, vamos sair daqui. O médico, Randall, fulaninho, faz o seguinte, pega, quantas pessoas são? Umas 30, 40. Deixa trancado, pega as roupas, taca fogo, não deixa daqui. Mas o que é? Peste negra. A peste negra, e aí real. Ele tá falando com a Toshiko, né? Essa pessoa nem é dessa época. Essa doença não era pra estar aqui mais, porque ela, né? Já não existe mais. Você viu a merda que ela fez quando ela estourou? Isso aqui é do século XIV, ele vai falando. Sim, e assim, ele explica lá
pro médico, ó, tem que dar uma dose disso. Ele dá a orientação pros médicos. Tem uma briga ali momentânea com o médico, porque o médico fala... Porque ele fala, como assim, você vai chegar e jogar isso no meu colo? Falaram pra gente que Torchwood ia resolver. Aí ele fala, sim, eu tô resolvendo, falando pra você resolver. Tipo, coisa mais importante pra fazer. Você que é o dono das coisas aqui, eu tô te dando orientação. Qual que é a orientação? Você usa isso, esses remédios que tem que usar, bota a área inteira em quarentena, não deixa mais ninguém entrar e depois eu volto. Qualquer coisa, me liga. E é por conta dessas paradas muito bizarras que tem justamente os ânimos inflamados ali que gera a demissão. E aí ele é demitido. E aí todo mundo fica... Porque qual é a solução dele? A solução do Owen pra tudo é isso, né? Abre a fenda e deixa as merdas passar pela fenda. Abre a fenda! Tipo, não, caralho. Abre a fenda, Jackzinho, eu não abro, não. Eu não abro, não. E aí o lance, todo mundo fica muito revoltado. Porque assim, tipo, como é que você vai demitir o Owen neste momento de crise específica em que podem vir pessoas de qualquer tempo do passado? O próprio Owen pode vir gente do futuro com uma doença que eu nem sei lidar ainda. Tipo, pode vir de tudo. Como é que você vai mandar ele embora agora? Agora não é a hora, Jack. Não, mas ele tá 1.000.000% pistola. Não tem o que fazer. E você vê que, veja, eu não gosto muito do Owen. Vocês que escutam o review aqui sabem que eu acho o Owen Nós não gostamos do Owen. Porém, não tem como não sentir empatia por ele nessa hora, que quando ele tá saindo do hub ali, ele tá, tipo, chorando, ele tá realmente zoado, né, cara? Ele tá tocado, né? Ele tá atingido por essa... Não, porque ele pra tá sem chão, ele tá sem chão. Ele tá sem chão. Torchwood é a vida dele, eu acho. Apesar dele ser cuzão... Torchwood é a vida deles todos, né? Exatamente. E isso é uma coisa até que eles falaram lá no primeiro episódio, né? Tipo, olha, uma vez que você entra em Torchwood, sua vida... Esquece! Sua vida vira Torchwood. Então, pra ele tá abalado e ele fala, né, que... Quem é desligado tem 24 horas pra aproveitar, depois eles apagam a memória inteirinha da pessoa. E uma outra triste, coisa... eu não sabia disso, pois não lembrava. É pra poder não vazar informação confidencial, né? Imagina. Uma outra coisa que também rola, né, por conta dessas anomalias que estão acontecendo, são os fantasmas pessoais aparecendo. Exato. Não são fantasmas reais, físicos, assim, que estão assombrando todo mundo. O lance é, quem tem assuntos inacabados ou coisa do tipo, ficam vendo isso. Então, assim... Primeiro a Toshiko, né? A gente vai ver que a Toshiko, ela tá saindo ali do hospital com o Owen, ela vê a mãe e parece que a mãe acho que tomou um tiro na testa, ela tá com uma mancha de sangue. E aí você vê que claramente, acho que a mãe dela morreu, alguma coisa, porque ela pergunta, mãe? Tipo, em japonês. Ela fala em japonês. Nossa. Aliás, japonês super bem falado, sem sotaque nenhum, maravilhosa, a sexta Spice Girl. Amo Naoko Mori. Ela conversa em japonês com essa mãe dela que aparentemente tá morta, e a mãe também tá falando em japonês. Sim. O Yanto, mais pra frente um pouquinho, quando ele tá ali nas jaulas dos Weevil, vai ver a Lisa. A Cyberwoman. Beijo, Cyberwoman. Saudades. Não versão Cyberwoman. Ele vê ela a versão Lisa. Ela tá só humana, infelizmente. Queria, né, que tivesse Cyberwoman. não. Chega de Cyberwoman. Pelo amor de Deus. A gente tem também o Owen vendo a Diane. Isso é mais pra frente. Nesse lance cada um vê um, né? Nessa hora dessas 24 horas, as últimas, antes da mente ir embora, ele vai tomar uma. Lógico. Na balada. É Torchwood. É Ed. As pessoas podem beber. Ele tá tomando uma ali na balada, e aí ele vê balada meio vazia, né? Ele chegou o pub cedo. No meio do 3 horas da tarde. Não é pub não, cara. Aquilo ali tem luz de estrobo. Parece o bronze de Buffy. É o bronze, é verdade. É o bronze de card. É uma discoteca. É uma boate. Baladinha. Enfim, a baladinha lá que chegou cedo. Baladinha de card. Chegou cedo, tava abrindo ainda. Isso. E aí ele tá lá sentado no bar pedindo um negócio, ele vê a Diane e ela fala, você tem que me ajudar porque eu tô perdida. Aí ele fala, como assim? Ela tem que abrir a fenda, eu me perdi. E aí a gente lembra... E ela fala assim, você consegue me trazer de volta? Não consegue? Então, diferente da mãe da Toshiko e da namorada do Yanto que faleceu... A Lisa, a Diane, a gente não sabe se morreu. Se ela pegou o avião, foi pro horizonte e passou pela fenda. Ela pode muito ter ido pro passado, pro futuro, ela entrou na fenda. E o que ela tá falando ali é que ela se perdeu por conta dessas anomalias na fenda. Não, e vamos concordar que se o passado e o futuro estão bagunçados, todo mundo pode estar morto a qualquer momento, inclusive eles próprios, tipo, sei lá, podia vir tô chutando foda. Podia vir um descendente, em vez da mãe da Toshiko, podia vir, tipo, a neta da Toshiko. Aí ela fala, quem é você? Passado, coisas do passado. É porque isso é mais, o jeito que interpreta é assim, essas pessoas nem estavam ali de verdade, nem era uma anomalia do tempo isso. Era por conta da fenda, esses fantasmas internos estavam aparecendo. Tipo,
tava mexendo com todo mundo a nível psicológico. Foi o que você falou, são negócios inacabados então, mesmo. A anomalia da Fenda tá mexendo com o psicológico de todo mundo. Pois E aí elas veem as coisas inacabadas. São as manifestações disso, né? Os únicos que parecem sair... Exato. Apesar dele encostar na Daiane, mas até aí pode ser delírio. Não, mas é delírio. Né? Tanto que a gente vê que tem uma hora que passa um cara e ele nem vê a Daiane, então ela não tá física ali. Exatamente. A gente vê que tem duas pessoas ali de Torchwood que não passam por isso, que é justamente a Gwen e o Jack. O Jack a gente pode argumentar aí que é porque talvez os fantasmas dele são demais e não ia, ou ele já é muito... O Jack não é humano também. Não, ele é humano. Não, mas ele já é imortal. Ele tá mexido. Exato. Ele é humano Gwen, mexido. Ela não vê, porque o que ela vê é o futuro. Ou talvez até por conta dele não ser desse século. Ele já é um viajante do tempo, entendeu? Eu acho que não é sobre isso. É porque a gente não viu o dele. Talvez que o dele seja até muito. Ele teria fantasmas demais. Pode ser. Seria mesmo. A Gwen, pesar demais. Diferente dos outros que viu coisas atribuídas ao passado, ela vê uma coisa atribuída ao futuro. Sim. Que, na real, a gente pode interpretar que é até a culpa dela falando. Eu não sei se é a culpa dela falando. Eu acho que ela não teria uma visão se não fosse pelo Billis. Eu acho que o Billis manipulou as coisas. Vamos voltar o elemento Billis pra equação. O Billis é o personagem que apareceu no último episódio. Que é o senhorzinho lá. Que é o velhinho creepy Peter Cushing genérico. Peter Cushing genérico. Aliás, eu gostei muito desse ator. Eu queria muito que ele fosse doutor. Ele está vivo até hoje, tá, gente? Sim. A gente pesquisou. E qual o lance? Ele ficava nessa de ir pro passado, ficar no presente. Passado, presente no último episódio. E não tinha explicação. Não tinha explicação. Nesse, a primeira aparição, assim, grande dele que tem é justamente a Gwen que vê ele sentado. Pois é. Aí ele é de um jeito muito fantasmagórico, né? Porque ele pede desculpa quando ela volta a olhar e ele não tá mais. Aí ela meio fala... Tenant. I'm sorry, I'm so sorry. É bizarro. E aí... Eu falei, caralho, já tá citando o Tenant. Não, e aí você vê que ela fala pro Jack, ela fala, ele tava ali. Ele quem? Aquele velho que eu vi nas fotos, sabe o quê. Aí o Jack também não entende nada, mas como ele sumiu, né? Fim. Quando eles estão ali, eles estão investigando, eles vão tipo um antiquário, uma relojoaria, na real. E o Billy está lá dentro. Exatamente. E aí, na hora, ele cumprimenta o Jack, ele, tudo bem de novo? Tudo bom? Oi, moça. Satisfação, senhor? Satisfação. Aí o Jack falou, peraí, mas como é que você tá aqui se você tá no 41? Aí o Billy responde, você também tava. E como se fosse uma segunda-feira normal pra qualquer um. Pois é, e aí ele, enfim, ele explica, ela fala, como é que você tá no presente e no passado? Ele fala, não, pra mim... não faz diferença, eu transito entre os tempos. Como se fosse só atravessar uma sala. Lembra muito, pra quem escutou os reviews dos quadrinhos, quando a gente revisou o Sword of Kali, ali do 12º Doutor. Exatamente. Tem justamente isso, né? Que aquele quarto lá que quando, dependendo de onde você pisa, você tá num século diferente. Você tá num século ou em outro século. Eu achei essa cena aí com o carinha, com o Billis, uma das cenas mais legais desse episódio. Primeiro que, assim, ele é super doutor, só que um doutor bem... é valeiardístico, assim, não, né? Ele é time lordístico. Porque ele assim... não é, só pra deixar claro, ele não é Ele não tem nada a ver com o Gallifrey, nada. Mas lembra. Mas ele tem o cheirinho, o feeling. Das estranhezas. O feeling. Primeiro que ele trabalha numa loja de relógios. É muito coisa de Senhor do Tempo que veio se refugiar na Terra que é o e transformou a tardes dele numa relojoaria. Pronto, professor Cronotes. E aí, eles entram na loja e tal, ele começa a falar, o jeito que ele fala. A forma que ele se porta, a voz, sim, a roupa. É tudo lembra. Muito galifreiano, cara. Não é, porque a gente pende a pensar, a gente é tendencioso. A gente quer ver coisas onde não existem. Sim, mas não é. Mas realmente, ele é esquisito num nível que um doutor poderia ser esquisito, ou um mestre, ou um outro Senhor do Tempo qualquer. Ou um outro Senhor do Tempo. E, querendo ou não, ele perpassa pelo tempo. Ele mesmo fala, né? Eu faço esses pulos. Pra mim é como se eu estivesse atravessando uma sala e tal, tudo mais. Tudo isso já leva a gente a crer que ele já faz a gente ficar achando, olha, é meio coisa do Senhor do Tempo. Já levanta a orelhinha aí, né? Mas é coisa de seres que não são atemporais, não é palavra, mas que transitam no tempo, que o tempo não é uma barreira tão grande quanto é pra gente. Exatamente. E que eles estão saindo aí, né, da loja, o Jack sai, aí ele fala, peraí, você, vem aqui pra Gwen, né? E aí a Gwen fala, ele fala, eu não sou seu inimigo. Porque ela tá cagada de medo dele. Né? Ela falou o quê? Aí ele, você quer ver o futuro? Ele faz assim, meio que um contato com ela. Ele faz tipo assim, e aí? Você quer ver? Você quer ver? Quando ele pega na mão dela, eles têm ali, parece o contact mesmo.
eles ficam olhando no olho do outro e ela vê o Ela tem Reese uma visão todo ensanguentado. Na casa deles, na cozinha como deles. se ele tivesse sido ali estripado na cozinha. Isso. E aí, isso conta como a visão dela do Essa fantasma. conta como a visão dela. Então, por isso que eu falo que parece ser um pouco da culpa dela. Porque, veja, em momento algum isso acontece. Mas eu acho que é independente da... É o amor dela só. Então, mas a culpa é justamente por causa desse amor. Porque esse cara, o Reese, ele é um cara que tá 700.000% alheio à situação, à verdade. Ele não sabe de nada. E ele é um cara que tá sempre na mira do mal. Porque pensa, ele é o link dela. Ele é o ponto fraco dela, entendeu? E eles tipo, falam o vilão tempo sempre todo. ataca a família do herói, É lógico, entendeu? exato. E ele não tá nem a par do que tá acontecendo. É muito e assim, triste. não é como se... A Gwen não é uma super-heroína que bota uma máscara que fica incógnito. Não, tipo, se um vilão tiver muito mal intencionado, ele consegue rastrear quem é relacionado a ela. E não Torch só não é tão isso. seguro assim. Não é nada seguro. Tipo, nenhum deles tem poder, tirando o Jack, que volta não, da Não é nem morte. de poder, é assim, tipo, não é como se Torch fosse uma parada mega encoberta, onde eles não mostram o rosto. Não, eles aparecem na rua fazendo O as tempo coisas, todo. dando carteirada, entendeu? Normal. Então, assim, eu acho que é uma situação de bastante risco e tal. Mas eu acho que ele ali tava mexendo com a mente dela mesma. Eu acho que ele tem a capacidade de entrar na mente da mas pessoa. é porque ela tinha algum gancho na mente que dava essa abertura, entendeu? É isso que eu tô falando. Sim, eu acho que sim. Ela chega em casa, ela vê que não tá tendo essa chacina na casa dela. Ela chega desesperada, abraça, beija ele, aquele e negócio. dá um taser nele pra ele apagar e leva pro Hub. Porque qual é o pensamento dela? Vou levar pro Hub que É lá ele tá lógico, seguro. eu vou deixar ele num lugar em que ninguém vai alcançar. Só Tá que aí tudo certo. Ela meio que enjaula ele, né? Também não é a atitude mais inteligente do mundo. Ela tá desesperada, ela tá bem desesperada já. Ela prende ele numa dessas jaulinhas de Weevil que eles prendem os não Weevils. na mesma de um Weevil, mas Não. é na zona dos Weevil. Numa jaulinha ali. E, tipo, ele fica super revoltado. Tipo, como assim? Ele não tá entendendo nada, mas pelo menos ele tá seguro. A merda maior é o quê? Tem uma hora que dá um shutdown, assim, de energia. Justamente nessa hora. Ela conversa com ele, aí ela fala tchau, aí ela sobe. Aí a Toshiko pergunta, tá tudo bem? Tá tudo certo? Aí ela fala, não, tá tudo certo. Obrigada por me ajudarem e tal. Quando eles estão ainda no meio dessa conversa, cai toda a energia. E aí começa uma loucura, tipo, começa a piscar as luzes, as jaulas se abrem, e aí aí a gente já fica cagado de medo. O nome do ator é Kai Owen, por isso que eu confundi. Sim. O Reese sai da jaulinha ali e, tipo, o que tá acontecendo? Então, nessa hora a gente ficou com muito medo porque ele tava perto dos Weevil. A gente pensou, pronto, é aí que já ele vai morrer. era. Os Weevil vão comer ele. Só que não é, ele vê justamente o Billis de longe. O Billis. Então você vê que assim, não é nem só o tempo que esse cara brinca. É com espaço também, porque ele entrou em Torture como ele não fosse entrou, nada. Exatamente, tipo, ele E tem aí, esse poder, ele pergunta não se assim, sabe como. você trabalha aqui? E aí ele só dá uma risadinha assim. Quando a gente vê, ele tá tipo na frente do Reese e ele começa a esfaquear o Reese. Com uma adaguinha. Com uma adaguinha do mal. Do mal, uma cara. adaga sacrificial. Exatamente. Ele vai, pá, faquinha. Ele mata o Reese, quando a energia meio que volta ao normal, a Gwen vai lá ver. O cara vai embora, Tá né? tudo... ele some. A Gwen vai lá ver o Reese, ele tá todo ensanguentado, porque ela ficou com medo dele ter sido atacado por algum Weevil, alguma coisa. Claro. E aí ela entra em desespero, né, cara? Aí o Jack já vem, já mede o pulso dele, Vê que ele tá já morto. vê que não acontece ela nada. briga com o Jack, porque ela fala, vou trazer de volta. Ele, não tem o que a gente possa fazer. Ela, mas você é um merda, porque você não deixa a gente usar. Ela xinga o Jack, Lógico, uma cena bem feia. Ela tá no momento de desespero, tipo, o amor da vida dela acabou de morrer ali na frente dela. E de novo, por isso que eu falo que tem um lance da culpa, porque no meio dessa maluquice, o Owen volta. E aí ele chega e meio que tenta encostar nela, assim, tipo, pra tranquilizar ela. E quando ela vê que é o Owen, ela sai, não encosta em mim. Não me encosta em mim. Porque a gente tem que lembrar que ela traía o Reese com o Owen. Exatamente. Viu como tem a ver com a culpa também? Eu acho que pode sim ter a ver com a culpa, mas eu acho que é mais sobre o amor. Tipo, ela ama o Reese de verdade, apesar de... Deixa pra lá, né, Gwen? Pois é, tem uma outra coisa também que a gente não falou, mas que é importante no episódio, que é... Lá no começo, quando a gente tá vendo as coisas na BBC passando, a notícia, né? A âncora do jornal, ela fala assim, ela vai contando todas as desgraças que estão acontecendo ao longo do mundo, né? Ao redor do mundo ali, e ela fala, a gente tá vivendo o apocalipse. É o fim dos dias. E aí já corta pro Ianto lendo uma passagem da Bíblia. É verdade, ele fala, é verdade. Daniel 12, 8 e 9. Apesar que ele fala Daniel 12, 10, mas é 8 e 9, que eu ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Mas então indaguei. Ó Senhor meu, qual será o resultado final de todos esses acontecimentos?
E ele me respondeu me orientando: segui o teu caminho, ó Daniel. Portanto, essas palavras significam que estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Vixe, né? Profético. Pois é. Então, só de leve. E ele fala também, tem essa passagem da Bíblia, tem também a história de Abaddon, que é esse grande demônio que vai comer toda a vida no momento dos dias finais. Aí o Jack fala assim, eu não quero saber de mitologia, eu não quero saber de profecia, de não sei o quê. Não vem nada do outro lado. Vamos falar de coisa prática aqui? Vamos cuidar desse negócio? O que ele não sabia é que realmente Abaddon estava por trás dessa coisa toda, Pois né? mas antes de descobrir que o Abaddon tá por trás dessa coisa toda, apesar de estar bem eminente ali, o que acontece? O Owen volta, fica ali tentando, né? A briga se intensifica mais ainda. Sim. E meio que todo mundo fala, não, vamos trazer o Reese de volta, vamos abrir a fenda, vamos dar um jeito, porque ele fica ensinando a fenda. O Jack fala que não. Meio que rola um leve motim ali. E o Jack, pra tentar sanar ali, ele aponta uma arma pro Owen, que Porque já tomou um tiro na última vez. Sabe o que acontece? Antes parecia que só o Owen queria abrir a fenda e todo o resto do time Torchwood estava do lado do Jack. Tipo, não vamos abrir, não é pra mexer, não é pra fazer nada. Não catuca. Ao mesmo tempo que eles também não sabiam muito bem o que fazer, porque eles estavam bem perdidos, assim, tipo, beleza. A fenda foi aberta e a gente vai fechar, a gente vai mexer, o que a gente vai fazer? Aí, dado o momento, quando todo mundo já foi pego ali pelo bichinho do meio que do what if, né? Do tipo, no caso da Gwen é um what if, né? Mas tipo, ele vai morrer. É o bichinho Antes. do desespero. Chama bichinho do desespero porque o mundo tá acabando. Aí eles viram entes queridos e tudo mais. E aí o Owen tá tipo, então, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não tem mais nenhuma outra ideia. Vamos fazer isso? Vamos abrir logo a fenda? E aí todo mundo, beleza, vamos. Jack, aí ele fala, não. Não vai. E aí que é o motim. O Owen tem uma hora que sai, aí o Yanto vai atrás, o Jack fala, vê se dessa vez você dá cabo dele de verdade. Tipo, porque o último tiro não deu cabo de verdade, tipo, enfim. mata o cara. Ele não fala mata, ele não fala mata, mas ele fala assim, jeito. dá um jeito. É foda, cara. Só que a gente vê que logo na cena seguinte, ele tá apontando a arma pro Owen, tem ali uma comoção, e no fim a arma para na mão do Owen, e o Owen fala, eu vou atirar em você se você não ajudar a gente. Ele fala, não vou ajudar. E aí ninguém tá levando fé que ele vai atirar, e ele atira na cabeça do Jack. Ele atira na cabeça do Jack. E depois Jack. ainda descarrega o revólver no peito e tal. Ele recebe várias balas. Ele transforma o Jack numa peneira. Não, o Owen dá vários tiros. E aí ele fala, tipo, babando de raiva. Tipo, eu tô cansado das pessoas não me levarem em conta, não levarem fé no que eu tô falando. Sério e tudo mais. Questionarem minha autoridade. Com o Jack morto, você vê que eles meio que ficam chocados assim, mas aí todos eles começam a destrancar a fenda. Se mexer, porque pra destrancar a fenda tem que ter a identificação ocular de todos eles. Isso. Tipo, a gente vai mesmo fazer isso? Vamos. Tá, então vamos lá. Todos eles estão fazendo e aí a Gwen até fala, precisa do Jack. Eles abrem o olho do Jack morto, pega e eles meio que dão partida ali na energia da fenda. E aí tem um aviso, né, na telinha, que é uma telinha bem um futuro, bem década passada, pois é. Né? Que tem cheirinho. Aquela coisa tipo começo... Dos séculos, da década 00? Começo de uso de computadores de uma forma muito Ed, né? Muito moderna. Tem uns negócios, umas formas assim passando por trás, aquela letra vermelha. Né? Cara, muito não prático. O UX não existe, né, nesse sistema operacional da esquece UX. E aí, né, tá escrito assim, quando vocês ativarem isso, a estrutura de Torchwood sofrerá, então vocês têm que evacuar o local. Tem um canhão de energia, por assim dizer, no meio do hub, né? Esse troço vai começar a cuspir energia, sai de perto. Não, é uma coisa muito forte, é uma Pois coisa avassaladora. Na hora que eles ligam, Niki, começa essa energia toda, eles começam a ficar desesperados, o Jack acorda, as coisas começam a cair assim, né? Começa tudo a tremer, né? O Jack acorda da morte, pega a perna da Gwen e fala, o que vocês fizeram? Vocês estão loucos? Vocês são loucos? E aí eles saem, o Jack parecendo um bêbado, todo cambaleando ali, o bicho tá fraco, tá sugado, né, cara? E lembrando que o corpo do Reese tá lá, ficou lá. O corpo do Reese ficou, já era. Vai. Não tem mais o que fazer. Pois é, a energia da fenda começa a sair e era justamente isso que tava faltando pro tal do Abaddon, que o Yanto tinha falado lá no começo do episódio, logo depois de ler a Bíblia. E a gente vê que esse Abaddon, que é esse demonião, meio que o arauto dele era justamente o Byllis. Exatamente. E aí ele tá ali... Você vê que eles estão andando tipo numa rua, assim, uma reta, né?
E o Billy está bem na frente. Num bequinho assim, né? E eu acho que é o Jack que fala assim, o que você fez? Ele fala, não, eu não fiz. A fenda agora se abriu e Abaddon pode andar livremente. O filho da besta, o filho da besta, Abaddon, o devorador de vida, ele está livre novamente. O grande devorador, o negócio assim. Ele está livre novamente, ele vai consumir tudo e não sei, a profecia se cumpriu e não sei o quê. E este é o momento Kaiju em Cardiff. É o momento Kaiju em Cardiff, cara. Porque ali eu me senti vendo um filme de Godzilla ou um episódio de Ultraman. Isso! Porque assim, monstro gigante. Cara, é isso. Quando eu falo que Doctor Who e, em extensão, Torchwood e qualquer tipo de tokusatsu são a mesmíssima coisa, Doctor Who nada mais é que tokusatsu britânico. Este episódio é a prova cabal. Doctor Who e nada definitiva mais é do que um tokusatsu britânico, cara. Super. Um diabão em escala Zilla. Zilla? Destruindo a cidade, cara. Eu gostei bastante, inclusive, das cenas em que ele tá ali. É muito bom, é muito bom. E ele é bem feito. Ele é um kaiju bem feito. Ele é bem feito. Beijo CGI da BBC 3. Não é um kaiju à moda torro, né? Que eles vestem o cara e tudo mais. Não. Mas é muito bem feito. Não é um CGI toscão, não. Não é. E a gente vê que onde bate a sombra de Abaddon, as pessoas morrem. Já era, né? Então fica aquele desespero, tipo, não fica na sombra dele. É muito Dispersa. legal. Agora, pra falar um pouco de cinematografia, porque é justamente nas cenas do Abaddon que dá pra ver melhor. Esse episódio, ele faz uso de muita grua, né? A câmera por cima. Então, você vê Cardiff várias vezes vista de cima. Sim. Parece assim, Cardiff vista de cima, sabe? O mundo visto de cima no Globosat ali. Então, eles têm aqueles planos abertões de Cardiff e tal. E quando ele tá passando com a sombra, é muito legal, porque você vê as pessoas, tipo, elas estão no shopping, elas estão na rua, elas estão na praça, sei lá. E Nikki passa a sombra, elas podem estar fazendo o que for, elas caem, elas desmaiam no meio da rua. Tem até um cara, né, que é justamente um gari, ele tá ali mexendo no lixo e tal. Ele aí ele olha assim, aí ele sai correndo, ele se esconde ali no negocinho. Ele se salva, porque a sombra não pega nele. E ele se salva, ele consegue ficar afastado da sombra. Não é ficar na sombra, porque esse cara ele vai pra uma guarita, pra um cantinho. A sombra do Abaddon não pode bater. Se bater em você, tipo, se você estiver num prédio, a sombra dele não vai encostar em você, mas se você estiver na rua, a sombra pegar, GG, já era. Então é muito legal ver, tipo, essa visão do Abaddon vendo a galera lá embaixo, assim, é muito legal. É um puta diabão, né, cara? Nossa, é muito maneiro. Não, é maravilhoso. Não, e o estilo dele é maneiro, porque ele não é o diabão clássico vermelhão, ele parece meio que um réptil mesmo. Ele é meio cinzento, né? Então, ele parece um réptil mesmo. Na verdade, sabe o que ele parece? Aqueles monstros de Fallout 4, Deathclaw. Sabe, aqueles que tinha naquela zona mega radioativa, que era um diabão. Sim! Que dava só umas patadas e matava. É verdade. Ele é tipo um Deathclaw. Exatamente. Kaiju Deathclaw. Enfim, e aí o Jack tem a genial ideia, que é o que salva mesmo o episódio todo, que ele fala assim, qual é o lance dele? Ele come vida? Então beleza, deixa ele comer a minha, Perfeito. que eu tenho vida sobrando. No melhor estilo Rings of Akaten. Exatamente. Não porque é? a gente tem ali aquele sol lá, comendo a memória das pessoas, não sei o quê. E aí o 11, ele meio que se sacrifica ali porque ele tem pra ser sobra, devorado, né? E o Jack fala a mesma coisa. Ele fala, Abaddon, o destruidor, não sei o quê, o devorador. Então eu vou lá. Você gosta de comer energia vital? Manda ver, é o banquete, cai de boca. E aí ele fala assim pra Gwen, só você, me leva até lá. Me leva e vaza. E aí ela leva ele pra um campo aberto, assim, afastado da cidade, que ele justamente tá indo pra salvar as pessoas, né? Aí ele fala pra Gwen, vai embora, vaza daqui. Não, vai embora, não quero saber. Ela vai, e Nikki, o Abaddon, olha ali pro Jack e, tipo, beleza, eu vou sugar sua vida. Sugar. Aí o Jack tá meio que quase regenerando, aquela posição de tipo... não é regenerando, mas a energia de vida dele tá saindo. Né? No começo a gente vê que ela é meio azulada, né? E aí, quando foca ele mais pra frente, é uma energia mais branca. E ele tá ali, tipo, tá sendo sugada. Tá sendo sugada todinha a vida do Jack. Engraçado, a gente comentou isso na hora que a gente tava assistindo. O Jack realmente, ele não regenera. A gente fala ele assim, quase não regenera. De brincadeira, a gente mas tá brincando, quando a gente para pensar, é meio parecido, porque assim, o Jack morre e dá um jeito de voltar. Isso. O corpo dele não é dar um jeito, né? Ele volta sem vontade, né? Ele volta porque ele volta. É automático. É uma habilidade passiva, ele não tem o que fazer, acontece. Mas funciona de um jeito mais ou menos parecido. Isso. Tipo, ele tem essa energia que consegue ser sugada, a ponto que o Abaddon
come até morrer. Ele destrói ele o monstro morre nessa. e volta. Isso. Os plots giram em torno disso. Ele regenera sem mudar de corpo. Como quase, se fosse e personalidade e tudo. Exatamente. É quase que um paralelo ali, faz uma rima interessante. Né? Isso, e aí beleza, ele é sugado ali pelo monstro todinho. É literalmente isso, o Abaddon come até morrer. Tipo, ele se alimenta. É um banquete, é foda. E aí, o Jack, obviamente, cai morto ali. Existe vários cortes de cena pra mostrar, pra dar o impacto, né? Você vê que a maquiagem do emocional Jack, da coisa. Não, e até a em relação ao corpo dele, sim, você vê que ele tá sugado, né? Você vê que ele tá com uma olheira gigante, branco, o rosto tá mais magro. Sim, tipo, ele tá... Claramente não é... Que nem quando o Jack morre e volta. Tipo, o Jack toma tiro de Dalek, cai no chão e levanta como se nada tivesse acontecido. A gente tá falando do filho do demônio, é outra coisa. Aqui não, ele sugou a vida dele. É como assim, o Jack ele tem esse estoque infinito de vida. Só que aí tudo tem um certo limite, né? Porque esse cara sugou a ponto de morrer. E o Jack tá lá no chão morto também. Isso, aí chega a Gwen, ela abraça, ela chora. Tem aquela cena panorâmica e tal. Primeiro a gente vê ele cai, né? Ele o Jack cai. Caindo, depois a gente vê que a Gwen foi em casa e o Reese tá em casa como se nada tivesse acontecido e não lembra de nada. Isso. Ou seja, a gente até brincou aí no começo do podcast, né? Apocalipse e reset de universo. Porque esse não foi bem um reset de universo. Mas é como se o tempo tivesse dado uma ré de algumas horas, de um dia mais ou menos. Do tempo desse episódio. Dos eventos que foram modificados por conta vinda do Abaddon, exatamente. E aí você vê que ela fala, eu vou ali, mas ficam esperando que eu vou voltar pra você. E eu acho que essa cena da Gwen em casa é justamente a marcação disso que a gente falou. Do tipo, essas coisas que aconteceram nas últimas horas não existem mais. Finge que não aconteceu. Eu acho que, assim, as pessoas não vão ter nem lembrança que teve... Não, só quem viveu... Só quem a tava no invasão momento. alienígena da BBC, sabe? Tipo, tudo isso... Da BBC. Que apareceu na BBC e tudo mais. Aí ela volta pro hub e tá lá o Jack. Ele tá morto. Brancão, né? Brancaço. Tá até brilhante. Tá parecendo Twilight. Panqueicão, né? Panqueicaço, assim. E aí, eles querem botar ele no freezer. No freezer, né? Inclusive, o número do freezer é o 007 ali. Olha aí. E aí, não, vamos. E a Gwen, não vamos. Eu quero ficar um pouco com ele. E ela fica. Não, que ele fala assim, mas... por que você vai ficar com ele? Ela fala, quando você deu um tiro nele, ele voltou. Aí o Owen fala, mas dessa vez ele não vai voltar. Ela fala, mas quando eu conheci ele... Ele falou que ele não morria. Mas dessa vez ele se enganou. Ela fala, tudo bem, eu vou ficar aqui do lado dele. Eu vou esperar. Eu vou sentar do lado dele. E ela fica. Fica. Passa um tempão, né, cara? Aí a Toshiko fala, nossa, mas já faz dias, Gwen. Não, mas eu não vou desistir de jeito nenhum. E passa o tempo. A gente não sabe quanto tempo passou. A fé dela no Jack é não muito, acaba, é né, muito cara? forte, né? Ela tem uma fé muito forte no Jack. E aí tem uma hora que, tipo, claro, ela vai e volta, ela vai pra casa, ela, né? Rola ela todo... não fica dormindo ela não ali em pé. fica ali o dia inteiro, claro. É que a gente não vê, a gente não vê, só os cortes. E aí tem uma hora que, tipo, ela tá indo desiste. embora. Eu não acho que ela desiste, ela só tá indo embora de novo, dia, sabe? Daquele dia. E ela dá um beijinho nele. Ou seja, o Jack é uma princesa da Disney. É uma princesa da Disney, na verdade. Até porque, Bela Adormecida, porque para né? E pensa, Doctor Who, É o Belo filme Adormecido. de Doctor Who feito pela Fox. Aí. Que atualmente, aparentemente, já é da Disney? Não sei, provavelmente sim. Né? Acho que não. A Disney comprou tudo. Deve ser. A Disney é dona de tudo. Até da BBC se duvidar. Isso faz Doctor Who da Disney e o Jack foi morto e renasceu por um beijo. Até a Jory é princesa da Disney. É isso. Entendeu? E aí, ele... Obrigado, né? É isso você vê que ele fala. Ela dá esse beijo nele. E vai embora. E quando ela tá saindo... Não foi o beijo, a gente fala assim brincando, né? Gente, não foi o beijo. Foi uma coincidência, porque, tipo, Lógico. na hora que ela beija, meio que dá o timing ali da vida dele voltar. E ele dá aquele... Obrigado. E aí ela fica mó feliz. Você já vê ela saindo ali da salinha do freezer. Sim, que legal. Com ele, todo mundo fica impressionado, assim, um misto de felicidade e espanto. Ele ainda tá bem... assim, fraco, né? Você vê que ele tá ainda... Sim, você vê que é muito engraçado que recuperando. o Yanto é todo formal, né? Ele vai apertar a mão, o Jack puxa, ele abraça, dá um beijo nele. Dá um beijo na boca. Quando o Owen tá vindo... Rola um momento. O Owen começa a chorar, parece uma criança, né? Chorando. Aí o Jack olha pra ele e fala, não, tudo bem, eu te perdoo. E o Yanto abraça ele, mas sabe quando o cara abraça e esconde o rosto no peito do outro e soluça de chorar? É assim. É muito bonita a cena, cara. Chora de soluçar. Essa definitivamente é uma das cenas mais bonitas de Torchwood. Quiçá
do universo de Doctor Who, porque de verdade é uma equipe que, sempre muito teve legal. unida, sabe? E por conta de um monte de circunstâncias, eles acabaram ali brigando muito uns com os outros, só que o que importa no final, né, gente? O que importa é a união, é o elo, é o vínculo entre eles. É um vínculo que não é qualquer vínculo. Eles convivem ali dia a dia, o dia inteiro, o tempo inteiro, há anos talvez, ou meses que seja. Então existe... eles ali tirando a Gwen tirando a Gwen, menos, tirando mas a Gwen. já Tô falando da Gwen, assim, meses. Mas assim, eles estão ali muito tempo juntos, sabe? Amor. Mas não é muito tempo. Entendeu? Então, assim, é muito triste. E o cara morreu, ele ficou morto por talvez semanas, entendeu? Não, e aí, o que ele voltar é um momento muito tocante. Pois é, mas o episódio não acaba aí. Pois é. Depois que tem essa reconciliação ali, todo mundo, tá justamente a Gwen e o Jack batendo um papo. Ela fala, mas o que você acha que fez você voltar? Ele fala, eu só precisava do doutor certo pra voltar. Tipo, ele fala doutor de um jeito que parece que ele tá falando médico, mas a gente sabe que ele tá falando do doutor. Na verdade, eles conversam assim, tipo, e você, Jack? O que você viu? A Gwen pergunta, né? Qual foi a visão... Não, qual foi a visão que apareceu pra você? Não, é que ela tá perguntando o que ele viu quando ele morreu. Tá, o que você viu do outro lado? Aí ele fala, nada, não tem nada do outro lado, é preto. E aí ela fala, e o que faria você querer, né, voltar? E ele fala, o certo tipo de doutor. Eu entendi mais que assim, que ela perguntou, o que faz você ficar voltando? Ele fala, eu tenho o doutor certo, alguma coisa assim. Exatamente. Nem que isso acontece. Assim, por coincidência ou não, né? E eles estão conversando na mesinha do lado da mão. Onde tem a mão do mãozinho, que vai ser o mãozinho. Isso. E aí ela começa, a água ali, a água da conserva, começa a fervilhar. Né? Tem um nome pra essa água da conserva ali, do Pickles? Não sei qual que é. Tem sim. A água do Pickles. A água do Pickles da mão do Tennant. Começa a fervilhar e começa uma ventania dentro do hub. É muito estranho, né? Cara. É assim, não sei nem se é no hub porque ele tava ali dentro. Sim. Mas é que às vezes essa parte tem até uma janela. Mas começa a ventar muito. Isso. E aí, venta, e do nada você escuta só aquele barulho da tarde. Aquele que a Delia Derbyshire criou lá atrás. Aquela raspadinha né? Da chave ali na corda do piano. Aí, mó barulho. Aí ele já fica Ele sai correndo mó feliz. Aí ela, que foi? O que aconteceu? Onde você vai? Que é isso? Não, aí o pessoal falou, cadê o Jack? Ela fala, então, não sei, eu vi um barulho, saiu que nem um louco correndo e é isso. E aí o pessoal falou, nossa, mas a gente tinha acabado de arrumar aqui, tá uma bagunça, passou uma ventania aqui, o que aconteceu, né? Tipo, passou um furacão. Tá super estranho, né? E ela, ele se foi. Não, ela fala ele tava aqui até agora. Ele tava conversando, do nada deu uma louca nele, ele catou um negócio e vazou. Foi embora. E aí a gente vê de novo uma panorama que você tava falando, Sim. né? A gente vai vendo como se fosse assim a câmera subindo, né? Pra ver bem de cima a Cartier mesmo. Muito bom. A gente vê o hub ali e a gente vê só um pontinhozinho correndo. Adivinha quem é? A gente vai Jack, ver né, justamente a continuação desse pontinho correndo em Utopia, Exatamente. que é o episódio que a gente revisa semana que vem, na quarta-feira. Tá vendo como as coisas se interligaram de uma forma mágica, porém premeditada dessa vez? E a primeira temporada de Torchwood chega ao fim. É tão triste, gente. Olha, eu lembro que quando eu assisti, faz muito tempo que eu vi Torchwood. Eu nem lembrava, na real, desse episódio. Eu não lembrava do Billy, eu não lembrava do Abaddon, não lembrava nada. Mas assim... Cara, eu gostei muito. Eu lembro que eu tinha gostado muito da primeira temporada. Eu fiquei muito empolgada, eu já fui direto pra segunda. Tipo, eu gostei mesmo da primeira temporada. Foi uma série, apesar de... Gostei essa demais. temporada de 2007, eu tava... Não, dependendo da época, eu ainda tava começando a ver Doctor Who, mas... Acabou em 2007. Torchwood foi uma série que eu ligeiramente negligenciei, porque eu comecei a assistir ela bem no começo de quando eu comecei a assistir Doctor Who. Sim. Mas de verdade, assim, eu fiquei, tipo... Eu já tinha terminado de ver tudo, sabe? Os episódios de Doctor Who já tinha acabado. Sim. A clássica eu tava assistindo e eu ia deixando de lado, cara. Na verdade, pra mim... E aí, mim... quando acabou tudo, quando não tinha mais clássica, não tinha mais nada, aí que eu falei, isso aí já devia ser tipo 2009, 2010. Aí eu falei, quer saber? Eu vou assistir. Entendi. E aí eu assisti, eu me arrependi de não ter assistido antes. Sim, eu também. Porque a experiência de ver certinho, né, cara? É outra história. Eu assisti Doctor Who entre 2009 e 2010 e acabou na 5ª temporada, porque não tinha sexta ainda. E eu já fui direto pra Torchwood. Tipo, a primeira coisa que eu fiz foi, vamos pra Torchwood.
E, cara, eu gostei demais, assim, eu vi a primeira e a segunda temporada num tal. Tipo, eu vi diretão mesmo. A segunda é melhor que a primeira. A segunda, a gente fala isso desde quando a gente começou a revisar a primeira. A segunda é boa demais. A segunda é maravilhosa, cara. É maravilhosa. É muito bom. Aí eu já fui direto pra terceira também, que era a única que tinha. Que ainda não existia a quarta temporada, porque o hiato entre a terceira e a quarta foi muito, muito grande, assim. Pelo menos na minha cabeça foi, não lembro mais. Então, assim. eu falei agora o ano que eu acho que assisti, mas eu não tenho nem certeza. Mas eu fui em 2010. Uma coisa eu tinha certeza, não existia a quarta temporada ainda. Não tinha. Porém, eu não sei se tinha terceira já. De verdade, eu não sei quando eu comecei a assistir Torchwood. Eu acho que quando eu vi, tinha sim. Eu só sei que eu negligenciei Torchwood por uns anos aí. Não, eu gostei. Eu sempre gostei de Torchwood, sempre gostei bastante do elenco, principalmente, assim. Sim. E pelas histórias. A negligência que eu falo assim não é nem de, não vou ver porque eu não quero. Sabe aquele negócio de, depois eu vejo. E nunca vi. E quando eu vi, passou anos. Quem nunca faz isso com algumas séries, né? Pois é, mas Torchwood... Um dia eu assisto e nada. E vai ficando. Mas Torchwood vale muito a pena. Mas Torchwood é uma série que muita gente meio que deixa de lado, ou não vou ver, ou dane-se, ou que se dane. Cara, eu recomendo demais. Por isso que a gente luta. Porque eu acho muito por isso que a gente faz nossos reviews aqui, pra você que tá ouvindo, evangelizar pessoas a ver Torchwood também. E olha que é do Tibi. Não, eu tô brincando, gente. Olha aí, que bobeira. E uma curiosidade legal... brincadeira, o pessoal acha que a gente tá falando sério depois. E uma curiosidade legal é que o DVD de Torchwood chegou no Brasil antes do DVD de Doctor Who. Exatamente. Lembra disso? Olha, isso lá atrás... Beijos, Logon! Lá atrás, hein? Faz muito tempo. Eu lembro quando o nosso amigo Robert Sherman veio no Brasil. Nossa, olha. Não tinha DVD. A gente nem se conhecia. Robert Sherman é o cara que escreveu Dalek. É, o roteirista de Dalek. Ele fez um monte de coisa em Doctor Who, inclusive o áudio do Frobisher, mas enfim. É verdade. O Sherman é foda. Ele é maravilhoso. Quando ele veio ao Brasil, ele foi lá no Rio de Janeiro, naquela livraria Lux, ali em Botafogo. E aí eu fui lá pra conhecê-lo e tal, troquei ideia com ele, tomei café com ele. Ele é um querido, ele é um querido. Nessa época, não vendia os DVDs de Doctor Who no Brasil ainda. Porque a Logon trouxe a primeira temporada só. Mas isso foi em 2012 só. Não, então, não vendia isso ainda. Aí eu tava lá na Blux, trocando ideia com ele, já tinha acabado, eu tava conversando. Quando eu vi, tinha Torchwood descendo na prateleira. Aí eu pensei, olha, deve ser importado. Quando eu peguei, não, BR, da Logon. A Logon, ela fazia os DVDs de várias séries da BBC. É que ela tinha acordo. Então tinha Life on Mars, tinha Office UK. Que a gente tem também. Tinha as coisas lá da Jane Austen, Orgulho e Preconceito aquele e tal. Filme lá com a Billie Piper lá. Sim, Mansfield Park. E depois eles trouxeram Doctor Who. Uma temporada só. Sherlock também eles trouxeram, se eu não me engano. E aí depois faliu. Faliu, né? Mas posso falar, eles eram muito legais, eles eram muito gente boa. Engraçado, a Logon ela teve fases. Por exemplo, o DVD de Life on Mars é maravilhoso o material. Sensacional. Menu animado, cena extra, uma porrada de coisa. The Office UK é a mesma coisa. Super bom. Agora, o DVD da primeira temporada de Doctor Who é bem caído, cara. É muito ruim. Porque já foi no fim da vida da Logon já. Esse de Torchwood, eu acredito... Infelizmente eu não tenho, não comprei. Também não. Mas eu imagino que ele já acabou, então. Eu imagino que deve ser de uma época melhor, assim, que ainda era mais bem feito. Próspera. Próspera, né? Da Logon. Pela época, né? Pela época, né? Mas, enfim, gente. Queria que a Logon tivesse continuado aí, né? Porque, olha... A Logon fazia um trabalho maneiro. Fazia mesmo. Saudades Logon. Na época da prosperidade. No fim, eles eram muito legais com os fãs, principalmente. Então, isso a gente sempre valoriza quem é legal com os fãs. A gente chegou a fazer ação com eles logo quando eu entrei no site lá atrás. A gente fez sorteio. Quando eu entrei no site, isso tem muito tempo. Faz muito tempo. Isso já tem mais de 7 anos já. Sim. Isso é muito louco. Exatamente. Caraca, cara. Tá pensando o quê? Bateu a nostalgia aqui. Saudades. Mas sim. Gente, vamos falar... Essas curiosidades aí? São antes poucas, que eu entre trip nostálgica. Gente? Já vou falando aí que são poucas curiosidades. Porque teve muita curiosidade que a gente acabou falando semana passada, semana passada. Porque como os episódios passaram juntos... São meio grudados. Esse episódio, End of Days, foi televisionado juntinho aí, como a gente acabou de falar, com o anterior, que foi em 1º de janeiro de 2007, que também foi a estreia de Sarah Jane Adventures. A gente falou isso lá da outra vez. Exatamente. Época boa, né? 2 spin-offs. Na falta de um, tome 2. Aí, cara, BBC cada gostava de pra Dr. um Who. público, né, cara? Então... Tem pra criança, tem pro meio e tem pra adulto. Nossa, genial mesmo, né? Como a gente falou aí no começo, se vocês não pegaram ou enfim, o Chibnall sempre concebeu esse episódio como End of Days. Aí depois, vou mudar pra Apocalipse. E aí depois mudou de novo pra End of Days. Mas
O significado é o mesmo, ele se mantém, né? Fim dos dias, apocalipse. Tipo, Podia ser revelação também. Podia ser várias coisas, mas enfim... Livro de revelações. Exatamente. Revelações que é justamente o apocalipse. Exatamente. Então, essa é a piada. Pois é. Uma das curiosidades mais legais desse episódio é que, na verdade, inicialmente o Reese não ia sobreviver. Ele ia ficar mortinho mesmo, pra sempre. Já era. Morreu. Morreu ter morrido. Exatamente. E aí o Davis falou, quer saber? Eu gosto do ator, deixa aí, vai. É gente boa, né? Vai que a gente arruma uma coisa legal pra fazer com ele depois. O Reese é da hora, né? Deixa ele aí. O Reese é puro por nós. Ele é puro por nós. E aí o Tibnon falou, ótimo, porque eu não queria matar ele. Tipo, eu queria que ele continuasse, E o ator ficou felizão, óbvio. Não, só imagino, né? E aí como ia ser? A Gwen ia falar com o Reese, ia levar ele pra um hotel pra tentar salvá-lo. Tipo, ela não ia levar ele pro hub, ia levar ele pra um hotel. E aí ele ia falar, beleza, eu fico no hotel. Mas eu esqueci minhas cuecas. Eu vou voltar pra casa só pra pegar cueca. Ele ia ficar... ele ia ficar ofendido por não ter cuecas limpas, sei lá. Tá. Aí ele voltaria pra casa e nem que ele estivesse voltando, o Billis ia pegar ele, o Billis ia matar ele, e aí... ele ia morrer aí mesmo. Esse é o desfecho próximo, tá? Aí o Davis falou, não, corta tudo isso aí. Corta as cuecas. Corta, não tem nada a ver isso aí. Não tem nada de cueca. Até porque, né, já pensou pagar um hotel, gravação, vai assim. Não, e a gente já viu a Leva bunda dele. ele pro hub. Pra que o cara vai se portar com cueca se a gente já viu a bunda dele? Exatamente. Então, muda, ele vai pro hub, ele fica no hub, ele morre lá e ele volta depois. Então eles mudaram a primeira versão aí do roteiro, realmente. Ele ia falecer pra sempre, não é verdade? Falecido. Exatamente. Como a gente falou, o Abaddon, ele é o filho do demônio, e este demônio em Doctor Who, porque a gente sabe que tem muitas representações de demônio, é o demônio que o Tennant falou lá em Satan Pit. O Beast. É o que eu gosto de chamar do demônio mitológico, o demônio da lenda. Isso, exato. O demônio cristão. Isso, exatamente. Então, aquele demônio que o Tennant fez lá o monólogo bonito dele. Então, o Abaddon é filho daquele bicho lá, daquele bichão lá. Exatamente. Outra coisa legal é que o Jack falou lá no começo, é que a primeira coisa que você aprende quando você chega em Torchwood é não mexa com a fenda. O que você fez? Você mexeu com a fenda. Olha a merda. Pois é. Outra coisa legal é que nessa hora o Jack ele acaba apontando dedos para cada um dos membros de Torchwood. É verdade, tem isso mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, pra Gwen, ele fala assim, você tá chorando pelo Reese, tô vendo que você ama ele, você passa metade do tempo na cama do Owen, olha aí. Né? Crítica social foda. Aí pra Tocha ele fala assim, você não teve dificuldade de dar um amuleto alienígena pra uma vilã no outro episódio, só porque ela te deu um mínimo de amor, tipo, como quem fez pouco do sentimento dela. Exatamente, tipo... ele faz esses apontamentos. Joga na cara, né? Joga na cara. Tapa na cara. Mas é um puta tapa na cara que ele dá em todos eles, cara. Exatamente. Do Owen ele fala o lance da menina Diane lá. Isso. E do Yanto ele fala sobre a Cyberwoman. Exatamente. Né, que você treinou essa confiança pra tentar trazer a Cyberwoman de volta, blá blá blá. Exato. Esse episódio também é a última aparição da mãozinha em Torchwood, porque quem assistiu durante a temporada... Qual é o lance? Olha como é inteligente. Inteiro. Olha como é inteligente isso. A gente tem ali em Christmas Invasion o Sycorax, ele capa a mão do décimo recém-regenerado. E a mão cai da nave. Cai lá de cima, eles estão boiando em cima de Londres. Sim. Ela cai e fica caída, ela some. E a gente não vê nada. E ninguém liga pra essa porra dessa mão. Porque nasce a mão nova do décimo ali e vida que segue. Exato. Torchwood existe pra conter artefatos bizarros e pra proteger a Terra. Exatamente. Quando o Torchwood começa, de cara a gente já vê que a mão está no hub, ou seja, depois que a mão foi decepada, Torchwood foi lá e recolheu, porque essa porra não pode cair em mãos erradas. Em mãos erradas? Essa mão, eventualmente, vai... Pra quem não vê Torchwood, vai simplesmente ver que ela vai aparecer dentro da tarde, dentro de um pote. Isso. E aí qual é a lógica? Porra, mas
ela caiu dali. Depois o doutor foi pegar? Não. Ela ficou em Torchwood e ela só volta pra Tardes agora que o Jack vai encontrar o doutor. Exato. Porque ele catou uma mochilinha ali e ele já catou a mão também pra devolver pro Dess e falar, ó, deixa aí, deixa de canto aí, porque tá ocupando espaço lá em casa. Deixa seguro aí com você, afinal é parte sua mesmo. Sabe quando um amigo vai morar com você e ele deixa uma tralha lá pra sempre? Isso. Foi meio isso. Ele falou, ó, aqui, ficou comigo? Toma aí, tá fazendo volume na minha casa, tá trancando o espaço. E assim... Tá cagando meu Feng Shui. E assim, isso vai causar várias coisas lá pra frente, se não fosse essa mão que foi aí muito bem guardada pela galera do Jack e pelo próprio Jack, a gente não teria o Mãozinha nascendo e não teria a galera ali, o grande time Tardes, que é a junção de Torchwood, Sarah Jane e Doctor Who. Na quarta temporada. Porque foi essa mão que fez a dona não morrer. Lá na tarde, tô dando vários spoilers pra quem tá assistindo com a gente. Tá dando mas vários tudo spoilers. bem, né? Fazer o quê? Tem isso aí é de conhecimento geral, praticamente, né? Sim. Então, assim, é muito legal você ver que, assim, acabou as curiosidades, tá, gente? Mas eu preciso falar disso. E posso até emendar já com a minha nota. Isso, então já emenda sua nota aí. Não vou dar a nota ainda, eu só vou fazer esse apontamento geral. É muito legal você ver que existe um trabalho quase hercúleo do Davis conseguir fazer uma temporada de Doctor Who, costurar uma temporada de Torchwood junto. E ainda colocar Sarah Jane na mistura depois. Mas eu digo, essa interligação, porque Sarah Jane, ela ainda ela não interliga com esses eventos. Mas, tipo, o Davis sabia que o Rift, que a Fenda de Cardiff, ia aparecer no final da terceira temporada. Ao mesmo tempo, ele tava... Imagina o planejamento... O doutor pra abastecer a Tardes ali na frente, basicamente. Você imagina o planejamento, todos os roteiristas envolvidos para costurar essas histórias, para colocar essas referências, e o próprio Tibnall, porque uma coisa que é inegável é que ele é o co-showrunner de Torchwood. Sim. Porque pensa que o David já tá... Ele é um co-showrunner mesmo. Sim. Porque ele tá... o Davis tá cuidando de Doctor Who, cara. É muita coisa pra fazer. Então, assim, ele falou pro Tibnall, olha, cara, me ajuda a costurar isso aqui, porque tá uma loucura. E você vê que Torchwood tem o cheirinho do Tibnall em muitos momentos. Tem roteiros dele, esse roteiro é dele, né, especificamente. O Captain Jack Harkness não foi. Mas ele tá cuidando de todo esse negócio pra encontrar com esse outro caminho aqui pra se interligar. É uma loucura, cara. Sério, meus parabéns. Tem que ter o workflow dessa época, pegar paredes e paredes, né, cara? Jesus amado, é uma coisa, assim, digna de admiração. Porque realmente eles conseguiram fazer um trabalho que, assim, nunca existiu, nem antes, nem depois. Foi a única vez que isso aconteceu, que entrelaçou. Não, e essa coexistência aí saudável entre Doctor Who, Torchwood e Sarah Jane... Nossa, meu! Existiu só nessa época, porque depois aí você vê que, enfim, Torchwood vai passar pelos problemas que passou e depois vai sair da BBC, vai para Stars. A gente nem conta a temporada do Stars, né? Sarah Jane acaba abruptamente porque a Elizabeth Sladen morre, né? Ela vem a falecer. Exato. E a gente fica um tempão sem spin-off, a gente foi ter de novo com o Class, e eles não conseguiram fazer do mesmo jeito, né? E o Class não é interligado com tipo, a gente tem ali, o Doutor aparece um pouquinho no começo, no final a gente sabe que aparecem coisas que apareciam em Doctor Who também, mas vocês entendem que não é tão bem costurado como foi isso aqui? É muito diferente. Além do mais, o que eu sempre falo, né? O elemento principal que faz Torchwood ser tão legal é o Jack. É o John Barrowman, entendeu? Se não fosse ele, E olha que interessante, quando você para pra pensar, a fórmula é a mesma que usam em Sarah Jane. Porque o que é Sarah Jane? É uma série com um personagem que o pessoal já gostava muito. Que é a Sarah. E a equipe de apoio dela, são os filhos dela, né? É o Luke e os amiguinhos do Luke, ele do bairro. É muito bonitinho. O que é Torchwood? É um personagem que a gente já conhecia e amava, que era o Jack. E a turminha dele. Assim como ela tem o filho e os amiguinhos do bairro, ele tem os amiguinhos do trabalho. É muito bacana. E cada um pro público. E o que é Doctor Who? O Doctor Who é o nosso personagem que a gente ama, que vira e mexe, ele fica trocando de amiguinhos. A fórmula é sempre a mesma. É fórmula do sucesso, Mas por que eu falo isso? Porque isso mostra o que faz um spin-off funcionar tão bem em Doctor Who. Porque, por exemplo, por mais que eu goste de algumas coisas de Class, a gente sabe os problemas. Não, os elementos são legais. Mas Class não é ruim, tá? Não é ruim. Ele teve problemas. É bacaninha, o que acontece? cara. Em Class a gente só tinha personagem novo.
Não tinha ninguém pra gente se prender. A gente não tinha esse lastro que Sarah Jane e Torchwood tem. Pois porque qual o lance? é. O problema, mas estão dizendo que sempre tem que ter, porque a gente vai ficar dependente desse cara que a gente já conhece. Não, mas ele é o que vai fazer a gente chegar na série. Vai despertar o interesse. Você começa a ver pelo Capitão Jack Harkness. É lógico. Ao decorrer dos episódios, você tá vendo por causa do pela Yanto, Gwen, por causa pela da Toshi. Mesma coisa com Sarah Jane. Você vai começa a ver pela Sarah Jane. Ao longo, você vai vendo por causa do Luke, por causa da Honey. Entendeu? Porque você acaba desenvolvendo amor pelos outros personagens. Sim. Mas qual é a porta de entrada? Mas a porta de entrada são os principais. São os principais. Eu acho que Class, apesar de bem bacana, talvez tenha falhado nesse sentido, né? Sim. Eu lembro que na época, também tem outra coisa, né? Na época o pessoal queria muito um spin-off tipo da Paternoster. Por quê? Porque são os personagens que eles conheciam já. Sim. E, tipo, eles pediam isso pra BBC todo dia e a BBC falou: Toma vocês querem um spin-off disso? Toma essa outra coisinha aqui. Pô, não dá, né, cara? Pelo amor de Deus. Enfim. É uma fórmula que eu quero ver a BBC repetindo de novo, de verdade. Então, a gente tá falando isso justamente porque seria muito legal ter um outro spin-off hoje em dia. Principalmente que o Tibi não tá no comando. Pois é, Traz cara. o Davis pra fazer o spin-off agora. Troca! Coloca o Davis e o Moffat pra fazer um spin-off, os dois juntos. Nossa. Pronto. E o Gates também, pode botar. O Gates faz tudo bota também. o Toby Whithouse. Bota os quatro. Os quatro fazendo... Não, aí é muita coisa. Bota os quatro fazendo um spin-off ali. O Cornell pode fazer um episódio sei lá, do Graham com a Paternoster Gang. Ai, pronto. minha Nossa Senhora. Se vira, faz aí, dá um jeito. Ai, meus corações. Isso ia ser tão maravilhoso. Pois é, cara. Mas enquanto isso não chega, enquanto isso não se torna realidade, dê sua nota aí de Hartnell Whittaker para Fim dos Dias. End of Days. Olha, gente, apesar de tudo isso aí, tudo que a gente falou, eu ainda gostei mais de Captain Jack Harkness, principalmente por conta da coisa histórica, da explicação. E é melhor, é mais legal. É mais legal, não é? Só que não tem como ele ser o finale, porque, enfim, né? Daria, se quiser. Daria pra ter feito ao Será? contrário. Não daria. sei. Então, assim, minha nota pra End of Days, Tenant. Caramba. Um Tenant. É mesmo? Ok, justo. É, uma nota justa. Tudo bem. Tenant de Whittaker, tá bom. Por conta aí de tudo que eu já porque falei. ele ficou um pouco na sombra, já que a gente tá falando da sombra do Abaddon. E eu tenho um outro problema, que é, lógico, né, culpa minha de já ter assistido. Eu sei que a segunda temporada é melhor. Não, mas então, assim... Tente suspender isso Não, aí. então, mas como eu já sei, aí eu fico assim, vai ter uns episódios muito bons lá pra frente. Então, End of Days, Tenantinho. Mas eu imaginava que o End of Days ia ser menor pra você, porque você gostou muito do Capitão Jack Harkness. Eu gosto muito daquele episódio. Sim. Fred Pavão, sua nota pra End of Days / Apocalipse / Caju em Cardiff. Caju em Cardiff. Apesar do Caju em Cardiff, apesar de tudo isso, eu concordo que o Capitão Jack Harkness foi melhor também. Eu não sei. Tem elementos mais legais, apesar desse ser muito legal. É bacana. O lance do Abaddon é legal. Eu gosto quando no meio do plot tem referência bíblica ou mitológica. Eu acho muito bacana. legal. Mas eu não dou um Tenant, não dou um 10 aí pra um 10º doutor pra End of Days. Não, eu dou o Matt Smith, eu dou um 11, o que faz a média final ficar mãozinha. Olha lá! Isso foi você fez coincidência. premeditadamente. Não foi. É porque, não sei, eu fui vendo e falei, acho que isso aí, o máximo que chega é o Matt Smith. É um Matt Smith. Não passa muito. Até pela referência a Rings of Acater, né? Olha aí, e a mãozinha, né, pra fechar com a tá tudo ali, tá pois tudo cara, em família. O importante é que fechamos a primeira temporada de Torchwood. Yes! E o importante também é que as nossas notas, do que elas valem se não tem a de vocês? Lógico. Não é mesmo? É igual Torchwood, do que vale o Jack sozinho, ou a Gwen sozinho, ou o Owen sozinho? Não vale, eles precisam estar ali juntos, a gente quer cara. a fama. Pois é, cara, a gente precisa estar ali trocando essa ideia com vocês, assim como o Jack e Gwen ficaram trocando ideia ali antes do Jack sair correndo que nem um desesperado. Não é verdade? Pra isso, o que você faz? Você não precisa ligar uma fenda e rasgar o tempo e espaço. Não, é mais fácil. E fazer um demônio gigante andar pela sua cidade. Um pouquinho mais fácil. Você precisa só falar com a gente aí nas nossas redes sociais, cara. Exatamente. Tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o pássaro Caju que vem sobrevoando aí todas as redes sociais, que é o nosso Twitter. E o usuário, a Thaís vai lembrar como ela sempre lembra. Qual mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil na sua rede social de preferência. Começar a seguir a gente se você não segue ainda e vir trocar essa ideia. Lembrando, amigos, olha lá, que o Instagram tá virando Caju mesmo, hein? Quase. Tá ficando. É o monstrão. É que nem quando o Rita Repulsa
jogava o cajado ali e crescia o monstro. É igualzinho, cara, porque a gente tava... o Instagram tava ali, o bicho tá crescendo, porque a gente tá a menos de 100 pessoas de chegar em 10 mil. Yes. Digo mais, se eu não me engano, a última contagem que eu fiz faltavam 55 pessoas. Tá pertinho. Então, ó, checa aí se você tá seguindo a gente no Instagram. Né? Se você não tá, é só ir lá, instagram.com/drbrasil, começar a seguir a gente pra gente chegar logo em 10 mil, pra poder ter logo o swipe habilitado, pra poder ter logo a promoção lá. Maravilhoso. A Barbie da Jory. Barbie da Jory. A gente vai sortear uma Barbie da Jory ali. Ela é linda, gente. Pela função do swipe, Sério. assim que a gente chegar em 10 mil. É maravilhosa. Então, checa aí se você tá seguindo. Passa pra aquele seu amiguinho que assiste Doctor Who com você, que escuta o DWRcast com você. Sim. Pra ele seguir se ele não segue ainda, pra gente crescer junto, igual o Abdon cresceu e pisoteou o Cardiff ali, certo? Exatamente. Outra coisa que você faz também de muito importante, que eu sempre indico aqui, eu sempre repito pra ficar aí colado na cabeça de vocês, é você estar assinando o nosso feed, independente de qual agregador você usa, cara. Tem aí pelos agregadores gerais, você pode usar o RSS, você pode usar o iTunes, você pode usar o Google Podcast e você pode usar também ali a menina dos meus olhos, que é o Spotify, cara. Maravilhoso. Vai lá no Spotify, bota seguindo da BRCast. Sempre que sair episódio novo, você é notificado, você começa a escutar e você já compartilha dali mesmo, já joga nos seus stories. Já tá Tem tudo todo ali esse- assim, assim é tipo Torchwood interligado com o Doctor Who. Exatamente. Não você é? fechou de um jeito maravilhoso. Exatamente. Ó, minha esposa. Ah, Então, tamo aqui pra isso. de Torchwood já deu nessa quarta-feira, se você está ouvindo no dia do lançamento. Sexta-feira estaremos aqui novamente. Sexta-feira, você está ouvindo, claro, você já sabe o que a gente faz na sexta-feira. O que a gente faz mesmo, Thaís? A gente revisa a série E clássica. essa sexta-feira, qual episódio, qual arco da série clássica nós vamos revisar mesmo? The Will in Space. A Roda no Espaço. É a cara. roda do espaço. Então, ó, já vão... Entrada de Companion Pois nova. é, cara, já vão, vocês sabem, vocês sempre É. sabem quando eu falo aqui, já vão se preparando, já vão assistindo do jeitão lá que tem Já, aqui. vocês sabem, E gente. sexta-feira estejam aqui novamente para mais um Podcast Friday e para mais um da BRCast essa É semana, isso certo? aí. Foi maravilhoso, foi uma experiência aí terminar essa temporada de Torchwood com vocês. Foi. Dá um senso de realização, É um né? senso de accomplishment. Não é verdade? Exatamente. Não é verdade? Esperem episódios muito melhores aí na segunda temporada. Sim. E esperem também o finale da terceira temporada de Doctor Who, que vamos revisar em breve. Que é maravilhoso. Sim. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito e Bruna Cristina. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.